Secretário, essa ação por parte da CGE, ela pode ser considerada uma campanha aí de conscientização aos servidores? Ela pode ser sim considerada uma campanha de conscientização, mas ela é mais um ato de ação preventiva da Controladoria Geral do Estado. Nós emitimos essa orientação no sentido de evitar com que o erro aconteça, né? Porque uma vez que ele aconteceu, a gente só tem que tomar as medidas para resolver a situação. Quais são as principais consequências caso o servidor não seja assíduo? Caso o servidor não seja assíduo, as principais consequências são as seguintes. A primeira delas é o desconto da remuneração. Então, se ele faltou, ele vai ter ali o desconto na sua folha de pagamento, ele não vai receber o seu pagamento integral. Mas podem haver outras consequências de cunho de responsabilização administrativa. E essa responsabilização, que é o servidor responder por um processo administrativo, vai desde uma advertência por escrito, por exemplo, passando por uma suspensão, tanto do trabalho quanto do seu salário, que pode chegar até 90 dias. Mas em casos mais graves, por exemplo, em que se configure o que a gente chama aqui de abandono de cargo, que é a falta por mais de 30 dias seguidos, ou a inassiduidade habitual, que são a falta ao serviço por 60 dias interpoladamente, no período de 12 meses, ele pode ser demitido. O controle de frequência dos servidores do Poder Executivo Estadual ele não é feito pela CGE, ele é feito pela CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, por meio de um sistema chamado Web Ponto. Esse Web Ponto, acho que você deve ter verificado, existe em cada órgão, existe ali um sistema biométrico em que você coloca a sua frequência e ele é registrado. Então, todo órgão tem a sua unidade de gestão de pessoas. Essa unidade de gestão de pessoas, por meio do sistema de Web Ponto, ela recebe as informações de presença do servidor e controla o ponto. Secretário, vale ressaltar que o Web Ponto Mato Grossense é referência nacional. Isso é uma importante lembrança, Renato. O Web Ponto, que é o sistema de controle de frequência do Poder Executivo Estadual, é uma referência nacional. Depois que nós começamos essa campanha de controle de frequência, de assiduidade, de tentar incentivar essas boas práticas, nós já recebemos contatos de outros órgãos de outro estado, como, por exemplo, o governo do Distrito Federal, nos questionando sobre o sistema e solicitando apoio para tentar colocar esse sistema lá no Distrito Federal, na Controladoria Geral do Distrito Federal. Então, é um sistema efetivo, eficaz e que tem funcionado aqui e tem sido exemplo para o país. Os servidores, normalmente, do Estado, eles têm o horário de 8 horas. Alguns com jornada de 6 horas, assim como você já disse, algumas carreiras específicas. Carreiras específicas de professor, por exemplo, têm carga horária de até 20 horas. Então, pode ter esse horário. Mas nós não temos servidores com carga horária diferente disso, não. A ideia de fazer esses trabalhos de avaliação, como esse que a gente fez agora, como essa orientação técnica que nós emitimos, é justamente para tentar minimizar esse tipo de ocorrência. Nesse sentido, tanto o servidor público quanto as chefias imediatas e a gestão de pessoas são fundamentais nesse processo. O servidor público, por causa de sua obrigação, de ser assíduo, de ser pontual, de prestar ali os esclarecimentos quando ele faltar, seja por um afastamento médico, uma licença em virtude de trabalho eleitoral, por exemplo, ele precisa fazer essa justificativa. A chefia, porque é ela que está ali no dia a dia acompanhando o servidor, então é ela que vai garantir que o servidor está no horário, está trabalhando dentro do horário que era previsto para ele, e a gestão de pessoas, que ao ter esses dados, ela possa acompanhar e controlar e supervisionar a frequência, como fazer os descontos devidos. Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de vocês aqui, de estar dando esse espaço para a gente, da Controladoria e Poder Executivo Estadual. Dizer que a CGE ela é uma unidade que trabalha para prevenir com que o erro aconteça. Então, a nossa missão é de contribuir para a melhoria do serviço público do Poder Executivo Estadual. Os servidores, eles têm deveres a serem cumpridos. A gestão está de olho nestas questões e nós estamos aqui fazendo campanhas no sentido de conscientizar os servidores a cumprir aqueles deveres, a fazer aquilo que a população espera com que nós façamos. Para que se tenha atendimento quando você for no posto de saúde, para que seu filho tenha o professor ali na escola no dia a dia, para que você, ao precisar de um agente de força de segurança, por exemplo, ele te atenda, ou para que você, quando você precisa da emissão de um documento, vai abrir uma empresa,
vai tirar um RG, vai emitir uma guia de veículo, por exemplo, o servidor está ali. Então, essa assiduidade é importante para isso, porque se o servidor não estiver ali, aquele serviço não vai ser prestado com qualidade.